Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento falando no planejamento do governo, tá? Então hoje nós vamos falar nas três principais peças do planejamento, que é o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual, tá pessoal? Então o planejamento, pessoal, do ente federativo, ou seja, ou do executivo, tanto na esfera municipal, como estadual, como federal, o PPA é um plano pensado para 4 anos. Tá? Então vamos dizer que ele é um planejamento estratégico de médio e longo prazo. Como é que funciona o PPA, pessoal? Tá? O PPA, a partir do momento que nós temos um candidato que vai concorrer ao cargo do executivo, seja para prefeito, governador, presidente, ele já tem que ter o seu plano de governo, o que ele vai trabalhar durante os 4 anos do seu mandato, tá? Então o PPA ele vai conter as diretrizes, os objetivos e as metas, ou seja, tudo o que ele precisa, o gestor público, tá, do executivo, realizar durante o seu mandato. Então, as diretrizes é como ele irá fazer, tá? Os objetivos, o que ele pretende alcançar, tá? E as metas, quantificar o que ele pretende alcançar. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo que um candidato de um determinado estado, tá, pretende melhorar a área da saúde e da educação. Então esse é o objetivo do PPA dele, tá? O plano plurianual. Então ele vai traçar o que? Ele vai traçar objetivos, tá? Exatamente. Como é que eu vou realmente melhorar a educação? Como é que ele vai realmente melhorar a saúde da população? Ele vai atacar as prioridades, ele vai atacar os pontos fracos, né? Onde é que realmente está mais necessitado, né? Quais são os municípios, né? Ou até mesmo todos os municípios daquele estado. Então ele vai quantificar metas. Como é que ele vai alcançar essas metas, né? De que maneira, né? Da onde ele vai captar recursos, né? Quais os recursos que ele pode ter disponível, tá? Então o PPA ele trabalha isto, tá? Um outro detalhe do PPA que ele é um plano regionalizado, ou seja, a peculiaridade de cada região. Estamos falando agora no sentido do gestor máximo, tá? Do presidente da República. Então, quando ele elabora o PPA, o Plano Plurianual, pensando no Brasil, pensando nas regiões, então nós sabemos que cada região tem um problema. Né? Quando a gente fala em Nordeste, nós pensamos logo em seca. Norte, Amazônia, né? Sul, violência, tipo assim. Então ele vai ter que pensar de forma regionalizada que cada região do Brasil, pessoal, pode ter o mesmo problema, pode ter problemas diferenciados. Então ele não pode privilegiar uma região dependendo da outra, né? Ele tem que traçar objetivos e metas no PPA do executivo do presidente, tá? Pensando nessas regiões, né? Pensando que trabalho ele vai executar, tá? E esse trabalho é para 4 anos. Um outro detalhe interessante sobre o PPA é que o plano plurianual ele não coincide com o mandato do governo, do executivo. Como assim? Por exemplo, em 2019, tá? Em 2018 houve eleições, né? Elegeram um novo presidente. O novo presidente assumiu em 2019, tá? Foi o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro assume em 2019, é o último ano do PPA do candidato anterior, tá? Do candidato anterior. Por exemplo, agora em 2020 é o primeiro PPA do Bolsonaro, ou seja, agora que ele está executando o plano de ação dele, tá? Então, pessoal, não coincide, tá? Cuidado com isso, tá? Não coincide. Às vezes muitas bancas, né, de concurso, eles fazem essa confusão. Eles, às vezes, em uma alternativa, eles dizem que o PPA coincide com o ano do mandato. E o cara diz, caramba, realmente coincide, porque é 4 anos e o PPA é 4 anos, então ele vai executar. Não, pessoal, por causa do princípio da continuidade, tá? Por exemplo, quando assumir um novo presidente, ele vai ter que cumprir o último ano do PPA do presidente atual.
justamente por causa deste princípio, justamente para dar prosseguimento aos trabalhos em prol da comunidade. Tá? Aí nós temos a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, esta lei ela vai dizer como eu vou executar o meu plano. Ela vai dar direcionamento, ela vai dar regras. Então a LDO ela é um elo entre o PPA e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Ela faz esse elo, ou seja, ela tem que estabelecer regras, pessoal. É que nem no campeonato do Brasileirão, né? Não tem as regras, como é que vai funcionar o jogo, né? Como é que vai classificar os times, né? Quais são as etapas que serão cumpridas até o final do campeonato, quais são as regras. Né? Então no Brasileirão tem as diretrizes. Não poderia ser diferente num planejamento, né? Numa esfera da administração pública. Então a LDO ela existe exatamente, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para direcionar como é que vai ser executado o planejamento, como é que vai ser feito, como é que vai ser aplicado os recursos. Tá? Aí nós temos a LOA, Lei Orçamentária Anual. A LOA, ela é, vamos dizer, é o espelho partilhado do PPA. Por quê, pessoal? Ela é executada a cada ano. Tá? Então, a cada ano, tem que pegar lá o que aquele candidato planejou para aquele ano e executar na LOA anual. Tá? Tem que executar na LOA anual. Então, a LOA nada mais é que o espelho do PPA, ou seja, é todo o orçamento que vai ser gasto naquele ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E isso tem que ter acompanhamento, pessoal, seja bimestral, porque isso aí vão emitir relatórios de riscos, tá? A própria Lei 4.320 e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101/00, essa lei ela estabelece limites de gasto para o gestor público e o responsabiliza caso ele ultrapasse esses limites. Ou seja, por isso que ele tem que fazer esses acompanhamentos, né? Bimestrais, trimestrais, de acordo. Ele tem que acompanhar para ver como é que está sendo conduzido o orçamento, se aquilo que ele planejou está sendo executado, se aqueles recursos que ele estimou, né, na hora que ele pensou no PPA, se eles estão sendo realmente arrecadados. Né? Por quê, pessoal? Pelo princípio do equilíbrio, as receitas têm que ser igual às despesas. Né? Nós temos que pensar assim. Então nós temos que pensar que o orçamento ele tem que ser equilibrado. Eu não posso ter gasto público acima do que eu arrecado, senão eu vou ter um déficit. Né? Então, quando a gente começa a pensar em orçamento, a gente tem que pensar que o orçamento ele tem que funcionar desta forma. Tá? Que o orçamento ele tem que ser pensado nas prioridades da sociedade. E aí tem que ver como é que vai se trabalhar essa prioridade. Né? Como é que nós vamos conduzir tudo o que uma região precisa. Educação, transporte, saneamento, segurança. Então tudo isso, pessoal, tem que estar contido no PPA. E aí tem prazos, tá? O gestor do executivo ele tem até 31 de agosto para encaminhar para o legislativo para ele analisar e aprovar ou vetar. Ou vetar não, ou rejeitar a proposta. Tá? E eles têm até 22 de dezembro para devolver. Né? Para devolver isso. Assim, eles poderão entrar em recesso. Então, é uma ferramenta de gestão, claro, né? É uma ferramenta que é um plano. O planejamento não deixa de ser um plano a ser executado. Tem que ser acompanhado, claro, tem que haver esse monitoramento. Porque senão, de repente, o gestor do executivo, ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente, pode deixar de estar atendendo uma prioridade básica da população. Tá? Então, tem que ter esse acompanhamento, pessoal. Todo plano, dependendo de ser de uma gestão pública ou de uma gestão privada, ele tem que ter esse acompanhamento. Por quê, pessoal? Porque nós podemos verificar se realmente o que se foi planejado está sendo executado. Então tem que haver essa monitoração, então tem que haver esse acompanhamento para saber se realmente, se aquelas metas, lembra que nós falamos lá no PPA? Diretrizes, objetivos e metas. Se realmente aquelas metas estão sendo mensuradas, se elas estão sendo alcançadas. E não só alcançadas, né, como nós vimos lá nos ES da gestão pública. Tem que ser efetivo, pessoal, porque não adianta eu só alcançar metas
e não estou atendendo a necessidade da população. Não adianta eu alcançar a meta de construir 100 escolas e a educação não está funcionando. Não adianta eu ter uma meta de construir 10 hospitais em cada estado e a saúde não está melhorando, não ter leito, não ter remédio, não ter servidores para trabalhar no hospital. Então o gestor ele tem que ser efetivo, tá? Ou seja, tem que causar impacto. A sociedade ela tem que receber esse impacto, ou seja, que está dando certo o plano. Tá? Está dando certo o plano. Tá, pessoal? Então, no nosso encontro de hoje, nós vimos como é que funciona o PPA, a LDO, tá? E a LOA, como é que elas são executadas, o que elas devem conter, tá? No nosso próximo encontro, nós já vamos entrar em falando nas fases das receitas, tá? Como é que funciona, na classificação das receitas, nas etapas, tá ok, meus queridos? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.